A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do segundo trimestre do ano de 2021, que tem por título O Diaconato. O texto áureo que se encontra em 1 Timóteo 3,13 nos diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. A leitura bíblica em classe que se encontra em 1 Timóteo 3, 8 ao 13, nos diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O diácono, o homem que for separado para ser diácono, para o diaconato da igreja, tem que saber administrar bem a sua própria casa. Respeitar a família, respeitar a mulher, respeitar os filhos, para adquirirem também o respeito deles. Ser tementes a Deus, servir com amor e com prazer na obra de Deus. Servir, uma ordenança de nosso Senhor, como está em Marcos 12, 30, 31. O ministério de serviço ao próximo é o símbolo de amor na instituição dos diáconos, relatada no livro dos Atos dos Apóstolos, no 6º capítulo. Aqui os apóstolos foram coerentes com o ensinamento de Jesus de Nazaré. Há muito nosso Senhor havia ensinado sobre a urgência de resolver questões sociais e de caráter humanitário, de quem quer que fosse. O problema registrado em Atos 6 foi de caráter étnico, mas hoje outros grandes problemas afligem nossos membros da igreja local. Que o serviço dos diáconos de Cristo nos inspire a cultivar um estilo de vida diaconal baseado na história de Jesus de Nazaré. A função de diácono remonta o serviço voluntário prestado para alguém. Significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou um verdadeiro sentido da diaconia, em todos os aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, como está em Hebreus 3:1. Profeta, como está em Lucas 24:19. Ele foi evangelista, como está em Lucas 4:18 e 19. Pastor, como está em João 10:11.
mas principalmente Jesus foi diácono, por excelência, como está registrado em Mateus 20, 28. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Segundo a Bíblia de Estudo, palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Jesus foi humilde. Jesus deixou para nós o exemplo da humildade. Serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um, como está registrado em João 13, 4 e 5. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde, como está registrado em João capítulo 13, versículo 12 ao 17. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques, à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino, como está registrado lá em Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 37. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, será diácono. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem, que é Jesus, também não veio para ser servido, mas Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como está registrado em Marcos 10, versículo 43 ao 45. A diaconia de Jesus Cristo está centralizada na disponibilidade em servir o próximo. O conceito da função. A palavra diácono, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta serviços, trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo, como está registrado em Mateus
13, versículo 27 e 28, e também João, capítulo 4, versículo 51. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. A origem do diaconato, a bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. Atos 6:1. Era na manifestação. Esse era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas, que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência, como está em Atos 6:1. A escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrarem uma questão étnica e social, como está em Atos 6, versículo 2 ao 7. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão de reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puseram a executar as mudanças necessárias e resolverem uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem de atribuição ética exigida aos bispos, como está em 1 Timóteo e Tito. Caráter moral. Qualificação do diácono. Caráter moral. 1 Timóteo 3:8. Os diáconos devem ser pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas corretas, pessoas íntegras. Não pode haver língua dobre neles, isto é, a palavra deve ser sim, sim, não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Outra qualificação do diácono, caráter espiritual, como está em 1 Timóteo 3, 9 e 10. Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Romanos 16, 25. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. O caráter familiar. O candidato ao diaconato deve ser marido de uma mulher, deve ser casado, fiel à sua esposa e também ser um bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, deve respeitar os seus filhos, para obterem deles, dos filhos, o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. Se o candidato ao diaconato servir bem a sua família, servir bem em sua casa, respeitar sua esposa, respeitar os filhos, certamente será um bom diácono na casa de Deus. Porém, se for aquela pessoa que espanca a esposa, espanca filhos, usa más palavras, que não respeita ninguém, que grita com a família, que não tem um mínimo respeito, não tem um mínimo pudor, certamente, se for levado ao diaconato, vai trazer sérios problemas para a igreja, vai trazer sérios problemas para o pastor. A função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. A função dos diáconos hoje, na atualidade. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar as pessoas que estão enfermas, os necessitados e os desviados da palavra do Senhor, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a de distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, tipo dízimo, as ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. No culto, está sempre atento no caso da igreja, no caso do pastor precisarem dele, eles estão dispostos a ajudarem no que for preciso. São funções do diácono: preparar os elementos da Santa Ceia do Senhor, preparar os elementos, colocar na mesa o pão, o vinho, recolher as ofertas, recolher os dízimos para a manutenção da obra da casa do Senhor. Eles têm
de ser cheio do Espírito Santo, ter compromisso com a palavra, ter compromisso com a palavra do Senhor, estudar, ler a Bíblia diariamente, estarem cheios do Espírito Santo. Em vez de ser meros administradores ou gerentes de recurso, essa qualificação lhes exigem que sejam capacitados pelo Espírito Santo na ordem dos discípulos no dia do Pentecostes. Quer dizer, eles devem ter o poder de uma fé que faz milagres. Eles também têm que ser cheios de sabedorias. Complementar aos atos de poder está o discurso inspirado pelo Espírito. Os diáconos têm de ser poderosos em obras e também em palavras, como pessoas competentes e maduras que são inspiradas pelo Espírito Santo. Elas têm de ter bom senso prático e serem capazes de lidar com delicados problemas de propriedade. Seu ministério inclui negócios empresariais e a distribuição de ajuda para as pessoas necessitadas, mas também deve ser espiritual e também uma pessoa carismática. Eles devem exercer quaisquer dons espirituais que Deus lhe concedeu e dedicar bem a obra de Deus, fazer bem o que foi posto em suas mãos. A ordenança dos 7 diáconos fornece bom modelo para ministrar a minoria da igreja. Como na igreja primitiva, devemos nos preocupar com o modo como as minorias, os pobres, as viúvas, os órfãos e as pessoas de diferentes origens raciais são tratadas. Semelhante às viúvas, crentes de fala grega, tais pessoas são indefesas e suas necessidades podem ser negligenciadas. Cada congregação deve ter um programa próprio para ministrar aos que estão em desvantagens e às minorias, e entregar este ministério àqueles que são espiritualmente dotados e compromissados a cuidar deles. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes. E a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus. Pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Todos nós temos o compromisso de ajudar na obra de Deus, de sermos zelosos na obra de Deus, ser zelosos na casa de Deus, no templo de Deus. Todos nós somos, de certa forma, diáconos da igreja de Deus. E precisamos estarmos sempre cheios do Espírito Santo. Estarmos sempre atentos à palavra do Senhor, lendo a palavra diariamente, nos preparando espiritualmente, porque Jesus breve virá e levará um povo zeloso, aquele
que estiver com as vestes brancas limpas, esperando o nosso Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando poderosamente. Fique com Jesus. Que Deus possa abençoar você e sua família. Creia que o Senhor está contigo. Amém?